Deixa eu tirar os meus sapatos. Olha os sapatos dela, pessoal. Sai. Marvel, queres participar? O quê? Está a fazer piadas. Já podemos gravar? Olá pessoal! Bem-vindos ao canal! Olá para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou a Filipa e hoje eu trago-vos a Isabel! A Isabel é a minha filha e nós hoje vamos estar a falar sobre os livros que a Isabel leu durante o mês de novembro. Esta é a minha mãe. Ok, eu sou a mãe, ela é a filha. Então hoje nós vamos estar a falar sobre as leituras da Isabel do mês de novembro. Pronta para contar ao pessoal o que é que tu achaste das leituras? Sim, e eu vou contar a história. Ok. Então, esta história que eu queres vou começar contar. por esta? Sim. Então vamos começar por esta história, How to Catch a Star. Lembras-te o que é que aconteceu aqui nesta história, Isabel? O que é que este menino queria? Uma estrela só para ele. E porquê que ele queria esta estrela? Porque queria passear e brincar às escondidas. Foi? Então ele queria ser amigo, ele queria ter uma estrela como amigo, não era? Sim, e ele esperou e comeu o seu almocinho, esperou, comeu o seu jantar. E no fim ele conseguiu uma estrela. Lá que era do papel estava da água Isso, tinha a aqui. flutuar. Isso, muito bem. E então, o que é que tu achaste desta história? Gostei muito. Foi muito bonita esta história. Gostaste do menino ter um amigo diferente? Gostaste que o menino foi paciente e soube esperar pelo verdadeiro amigo? Então, a Isabel gostou imenso desta história, esta história do Oliver Jeffers, e nós compramos no Awesome Books. Eu também gostei muito desta história. Desculpa. Não faz mal. Queres esta agora? Eu não sei ver esta toda. Não faz mal. Em seguida, nós lemos O que Fazer Quando a Tua Casa é um Zoo, de John Kelly e Steph Labyrinth. Lembras-te o que é que falava esta história? O que é que este menino queria? Um animal de estimação. Então, nós temos aqui um menino. E depois ele disse, e o pai disse, agora é a hora de tu teres um animal de estimação. E eu disse, yeah. E recebeu muitas caras a dizer qual é o animal. Isso, então este menino, quando os pais lhe dão autorização para ter um animal de estimação, ele vai colocar um anúncio no jornal. E como a Isabel disse, ele recebe muitas cartas de animais interessados. Tu lembras-te que tipo de animais é que ele teve como animais de estimação? Tinha castor, mas não sabia qual era o animal que queria. Tinha tantos para escolher. Lembras-te? Tinha uma baleia, um castor. E o castor e depois saltou e miou os vizinhos. Era. E a casa, o que é que aconteceu no final? Estava tantos animais. E era uma confusão, não era? Os pais até tiveram que ir viver para a rua. Viver, mas tinham macacos. E depois no fim ele mandou os animais embora e ele encontrou uma carta perdida. Lembras-te que era aquela carta? Eu disse assim, olá, sou um cãozinho e queria ser o teu animal de estimação. Não. E então depois o Vasco no fim ficou com um amigo, o seu cãozinho de estimação. Não. E então, Isabel, esta história, tu gostaste ou não gostaste? Eu gostei. Gostaste muito? Sim, e eu gostei muito do gatinho. Do gatinho. Porque nós temos um gatinho. Nós temos uma também. gatinha que agora está a fugir. Tu gostaste desta história de todos os animais de estimação? Eu também gostei da estrela. Muito bem, a Isabel também gostou da estrela. Esta história foi uma história que eu comprei à Isabel, que eu ofereci, também achei muito engraçada.
e foi muito divertida ver os vários animais de estimação e as várias respostas que os animais deram aqui ao anúncio do Vasco. Espera, tu me das isto? Tu me das? Não te lembras que eu te dei? Eu esqueci que ela me deu. Tontinha. Em seguida, nós lemos Enquanto o Meu Cabelo Crescia. Este é o livro de Isabel Munhoz Martins e de Madalena Matoso. Lembras deste livro sobre o que é que falava, Isabel? Olha, falava de cabelos. Só falava de cabelo. Eu não gostei de nada, só falava cabelo. Ok, então isto conta-nos a história de uma menina que vai ao salão com a sua avó e que um dia lhe corta o cabelo muito curtinho e ela ficou triste, não gostou muito. E conta-nos também as peripécias dos clientes daquele cabeleireiro. A Isabel, isto não gostou muito, não é? Não, só falava cabelo. Não aguentava mais de cabelos. Ok, este então a Isabel não recomenda. Em seguida, lemos este livro, Um Bicho Estranho. Lembras deste livro o que era? Sim, o menino disse que parecia um ovinho. Parecia um E ovinho, depois apareceu as patinhas, e o rabinho. E Pois depois é. as mãozinhas. E depois o nariz o nariz e as mãos. E depois, os olhos. aham, e depois as orelhas. Mas E depois o livro volta ao contrário e as coisinhas começam a desaparecer, até que volta a ser um ovinho. Era um bicho muito estranho. O que é que tu achaste, Isabel? E quando ela virou, eu disse, não percebi nada por causa que ela virou. Isabel, não percebeste nada desta história, então? Não gostaste muito? Quando ela virou assim, não percebi nada. Isabel não percebeu muito bem esta história. Em seguida, nós lemos Up and Down, do Oliver Jeffers. Que tem isto? Um menino e o que é isto? Uma galinha? Um cão? O que é isto? Pinguim. E um pinguim. Conta-nos a história de dois amigos. Que o amigo queria ir ao norte. Ele queria voar, então o pinguim queria voar. Acho. Eles costumavam fazer tudo juntos, não era? Sim. Mas um dia O amigo foi voar. ele queria voar. E depois foi ontem tentou voar. Eu disse, foi para aqui, vou para a almofada, senão do chão ia se chocar, não é? Então, ele queria voar, o pinguim queria voar, mas queria fazer esta aventura sozinho. E o rapaz queria lhe ajudar. Certo, então o pinguim viu um anúncio sobre voar e ele decide ir então para o circo aprender a voar. Sim. Só que ele ia voar num canhão e o rapaz ficou muito preocupado com ele e decide ir à procura, não era? E sim, E eles estavam aqui separados, mas mesmo muito preocupados. o pinguim estava a pensar e eu estava a pensar no pinguim. Certo? Então, depois ele está no circo, não é? Vai voar no canhão. Bum! Bah. E depois o rapaz paga um bilhete para ir ao circo ver o seu amigo a voar. E depois eles apercebem-se. Espera. Depois eles apercebem-se que na realidade os pinguins não têm muito jeito para voar. E só os passarinhos é quem tem muito jeito para voar. Os pinguins não são nada bons a voar. Então depois eles acabam por ficar juntos e voltar a ser amigos outra vez. E então, Isa, esta história, o que é que tu achaste desta história? Não achei nada engraçado, nada interessante, nada fixe. Nada engraçado, nada interessante e nada fixe. Mas porquê? Não gostaste desta história do pinguim a voar? Sei, mas é que os pinguins não sabem voar. Ok. Esta não é a favorita da Isabel, então, do Oliver Jeffers. Depois nós lemos The Great Paper Capper, também do Oliver Jeffers, mas o Oliver Jeffers teve em peso. Ele conta-nos a história de um urso e o que é que o urso estava a fazer? Estava a cortar as árvores para fazer um melhor avião de papel e um amigo fez o grande
para todo mundo. Certo, espera, E esta- espera, devagarinho. Então, temos um urso que ele começou a cortar as árvores da floresta e os animais da floresta estavam a tentar descobrir o que é que se passava. Era um mistério. As árvores estavam a desaparecer, os galhos, e eles começaram-se a culpar uns aos outros. Lembras-te? Eu estava a dizer assim, o ganso pode ser que cortou, não. O porco disse que foi, a coruja disse que era um menino, O porco, que disse que era o eu. castor, isso, muito bem. E então, na realidade, quem estava a cortar era o urso. Ele estava a testar aviões de papel, porque ele queria entrar num concurso de aviões de papel. E depois eu estava a brincar com o papelzinho. Certo? E depois dizerem, Os animais chamaram a polícia para vir descobrir este mistério. eu... Certo? E depois eu estava aqui a cortar e eu disse, então é eu que está a cortar as árvores. Muito bem. A polícia chegou, resolveu o mistério, o urso foi interrogado e ele ganhou o concurso. Sim, porque fizeram o melhor avião do mundo. Isso. E no fim, o urso voltou a plantar as árvores que tinha cortado. Voltou a plantar as árvores na floresta. E então, Isabel, este livro, qual é a tua opinião? Estou a pensar, pessoal. Gostei. Gostaste? Uhum. Ok, pronto. Então a Isabel também gostou deste. Eu achei divertido o facto de estar a tentar perceber o que é que se estava a passar aqui com esta floresta. Agora vamos ao último livro. É The Day the Crayons Quit. O dia que os lápis desistiram. Aqui do Oliver Jeffers. Este livro conta-nos. Então, um dia uma classe de meninos ia usar os lápis para pintar e encontrou algumas cartas. E cada carta era de um lápis diferente. E eu estava cansado. Disse, amigo, para. Amigo, Cada lápis estava cansado e tinha uma reclamação qualquer. Este livro traz-nos uns fantoches para ajudar a contar a história, não é isso? Queres mostrar ao pessoal os fantoches? Espera, só tem que pôr, senão eu não vou mostrar. Posso pôr um também? Pode ser, eu ponho esse. Nem. Então pronto, nós temos, para ajudar a contar esta história, temos os fantoches. E cada lápis estava cansado de pintar. Este era o primeiro, depois é este, depois é este, depois é este. E eu já estava tanto irritado que até partiu uma ponta. E então, o que é que os lápis sugeriram ao menino? Que em vez de pintar os trabalhos com uma cor só, que utilizasse todas as cores, porque eles estavam cansados de trabalhar muito. Assim, se todos os lápis trabalhassem, o desenho ia ficar muito mais bonito e os lápis não ficavam tão cansados. Não foi, Isabel? Sim. Isabel, o que é que tu achaste desta história? Diz-nos a verdade. Gostei. Foi divertida? Sim. Estou a dizer a verdade. Está a dizer a verdade, gostaste muito desta história. Então, a Isabel gostou muito desta história. Foi a mais fixe que tu leste este mês. Foi a melhor. E quem foi que nos emprestou esta história? A Rafaela, amiga da minha mamãe. E então o que é que nós vamos dizer à Rafaela? O que é que se diz quando alguém nos empresta uma coisa? Obrigada. Então, obrigada Rafaela porque nos emprestou imensos livros deste mês para nós podermos fazer aqui o quadro. Sim. Bem, estes foram os 7 livros que nós lemos durante o mês de novembro. Foram os 7 livros que trouxemos aqui a opinião para o quadro da Isabel. Digam-me cá em baixo nos comentários se já leram alguns destes livros, se ficaram interessados em ler alguns. E também se vocês gostassem que a Isabel lesse algumas das vossas sugestões, se vocês gostassem de sugerir alguns livros aqui para o quadro, deixem-nos também cá em baixo nos comentários. Nós despedimos-nos, até à próxima. Até a próxima. Adeus! Tchau.